Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Todo mundo ouvindo? Tá? Vamos lá, gente. Vamos começar? Olha, essa é a melhor palestra do evento. E eu vou falar por quê. Gente, bom, deixa eu me apresentar primeiro, antes de eu fazer propaganda do meu peixe, né, gente? Meu nome é Daniele Frasson. Eu sou advogada, militante na área de telecomunicações. Sou assessora jurídica da Abrint. Vocês conhecem a Abrint? Todo mundo aqui conhece a Abrint? Conhece? E sou sócia fundadora do escritório Costa Frasson, que trabalha com assessoria empresarial para ISPs, mas também para empresas de todo o comércio, tá? O nosso foco é assessoria preventiva, portanto, a gente milita bastante nessas matérias do dia a dia do empresário. Tributário, contratos, mas muito trabalhista. Tá bem. E o que eu costumo, quando eu começo as etapas, nas nossas mais de 100 etapas, dia a dia, mês a mês, com as empresas, é que quando chega no complexo trabalhista, principalmente para os ISPs, eles falam, Daniele, eu não quero fazer isso aí não, tá tudo certo. Lá na empresa tá tudo certo, o contrato de trabalho tá certo, não preciso disso agora. E é uma falsa visão que o empresário tem. Porque 90% das empresas que nós começamos a fazer o compliance, nós identificamos erros no dia a dia. Não só na parte de tributos, tá? Recolhimento a maior, que isso é um absurdo, né? Atinge diretamente o bolso, mas nós também identificamos os processos do dia a dia totalmente em desacordo com a legislação trabalhista. Antes de entrar no mérito propriamente dito, eu quero falar um pouquinho da importância, porque essa é a melhor palestra, os senhores vão sair daqui achando isso também e dando mais valor para a Justiça do Trabalho, para a matéria trabalhista, dentro da empresa dos senhores. Vindo para cá para o evento, peguei um voo da Gol e querendo me distrair, lendo a matéria, eu estava lendo um pouquinho sobre altruísmo e alguns exemplos de pessoas, não só dentro do grupo, a gente recolhe todo o nosso lixo esperando, né, as próximas pessoas que vão vir para o próximo voo, isso é um grande exemplo já. Mas eu estava vendo que na Suécia, por exemplo, as pessoas nas universidades, nos shoppings, nos lugares públicos, eles têm o hábito de parar o carro nas últimas vagas, deixando as primeiras vagas para quem chega depois. Mas estranho isso, né? O certo seria eu chegar primeiro e usar primeiro a vaga. Mas no raciocínio deles, quem chega atrasado vai ter menos tempo para andar. Eles que chegaram depois têm mais tempo para chegar no destino final. Então eles deixam a melhor vaga para que eles precisam. Então, um belo exemplo, é difícil enxergar hoje, né? É muito difícil. Um exemplo também da Copa do Mundo aqui no Brasil. Não sei se vocês perceberam, eu não percebi. A torcida do Japão, quem é ligado a futebol, né? Eu não percebi. Quando terminou o jogo, ela limpou toda a arquibancada. O estádio ficou perfeitamente em condições de uma nova torcida e um novo jogo. Isso hoje em dia é difícil de entrar. Daniele, por que você está falando disso? A gente veio ouvir trabalhista, eu quero saber o que mudou na CLT. Porque imagina a importância, para a gente ver a dimensão da importância desse altruísmo para pessoas que a gente não conhece. Imagina a importância de educação, dessa de educação e generosidade dentro das nossas empresas. Daniele, mas você é advogada de empresário ou de trabalhador? Não, no meu escritório só faz defesas trabalhistas. Eu não promovo ações com trabalhadores. Eu estou do lado de vocês. E é por isso mesmo que eu venho alertar pelas boas práticas de gestão. Hoje, com a reforma trabalhista, o empresário que não optar por boas práticas de gestão, vai ter o seu negócio fadado ao fracasso. Não só por uma questão de generosidade, ação do Ministério do Trabalho, eles vão fiscalizar pela própria flexibilização das normas,
mas por uma questão estratégica. Hoje, a educação, a boa prática de gestão, ela é uma estrutura organizacional, é uma estratégia de negócio e até mesmo financeiramente falando. Ela evita todo aquele passivo trabalhista. E quem que move a empresa dos senhores? Alguém aqui trabalha sozinho? Alguém aqui tem uma empresa somente consigo próprio? Quem está lá no estatuto social do contrato? Não, os senhores têm uma equipe, né? Os senhores têm sonhos, querem chegar lá. É necessário as pessoas. As pessoas precisam ter boas condições de trabalho. Tem que ser um jogo ganha-ganha. Tem que ser justo para as duas partes. A minha crítica em relação à reforma trabalhista, embora muitos profissionais da área pensem de forma diferente, é muito positiva, porque acabou com aquele lado paternalista que a gente via, né? O patrão estava cansado, né? Eu sei porque hoje eu exerço um cargo cientista na Abrint, mas também sou dona do meu próprio negócio no escritório. Então eu consigo viver na prática os dois moeda. Tem horas que diversos assuntos eu falo, poxa, mas não devia ser assim, porque está ao meu favor, e tem horas que eu fico cansada e exausta com alguns encargos, algumas prestações, porque eu estou do outro lado da moeda. Então a gente consegue balancear. E é nesse jogo ganha-ganha que nós conseguimos dar o avanço e o próximo passo na nossa empresa. Então, conseguindo compreender que vai além do contrato de trabalho engavetado com os empregadores, alguns processos que já estão formalizados. Ah, Daniela, eu nem preciso disso daqui, essa tal de justiça do trabalho, já está tudo certo. Vai além. Faz parte da tática da gestão da empresa. Chegar ao sonho, motivação das pessoas, do dia a dia, da rotina, da qualidade de vida de cada um dos senhores. Porque não é somente o senhor que tem família, emprego, sonhos, necessidades, mas os trabalhadores também. Então, nesse aplicação das novas regras do trabalho, tá bom? Então, bom. Gente, não tem como falar de direito. Desculpa essa parte introdutória, é meio cansativo, mas a gente onde nós temos direito? Como surgiu tudo isso? Porque a necessidade de regras do trabalho, né? Para poder pensar fora da caixa. Eu falo que atualmente nem criança, mas quem tem filho pequeno aqui? Acredito que os filhos dos senhores não aceitam mais não, porque não, né? Porque na minha época o meu pai falava não, era não, porque não, e ponto, e acabou. E assim era. Hoje eles questionam, por quê? Né? Mas por quê? Não, eu não. Eles querem debater. Muito bem. Os compradores, eles não praticam mais as compras como antigamente, indo até a loja. Quem aqui faz compra pela internet? Todo mundo. Gente, a minha avó fala comigo, ela tem 90 anos, e ela fala comigo pelo WhatsApp, e ela está adaptada. O modelo de consumo mudou, o comportamento do nosso consumidor mudou. Não é difícil nas nossas empresas. O nosso colaborador, a nossa equipe também mudou. É claro que eu preciso ter a forma tradicional, muitos colaboradores que precisam estar na empresa, naquele modelo tradicional, na hora que o meu cliente está lá, naquele horário comercial. Mas nós temos hoje adaptação, uma qualidade de vida, uma nova geração, essa geração Y, Z, que tem um comportamento de produtividade totalmente diferente. O meu primeiro chefe, ele falava para mim, Daniele, eu era gerente do departamento jurídico, uma empresa que vocês vão encontrar aqui, a Solintel, e ele falava, Daniele, olha só, a equipe com fone de ouvido ouvindo música, isso não é trabalho, o que eles estão fazendo lá? E antigamente a gente não entendia mesmo algumas manias, alguns hábitos, a forma como esse new colaborador resolveu dedicar todo a sua força para melhorar a sua produção. Essa geração nova, se eu tiro o fone de ouvido, ela não trabalha. Se eu tiro a música, ela não produz. A geração nova, ela quer cumprir muitas regras, muitos horários, ela quer trabalhar de casa muitas vezes. E se a condição permite, a função permite, por que não?
Nessa situação, nesse cenário de aumentar a produtividade, de olhar os novos modelos de negócio, o comportamento pessoal que mudou na cadeia toda, também se fez necessário adequar as regras da CLT. Consolidação das leis. Por que consolidação das leis? Porque antigamente, eu vou passar aqui, nós vamos falar disso, eram leis esparsas. Com a consolidação das leis do trabalho, feito na década de 40, mas mais precisamente em 43, né, na época do Getúlio Vargas. Então, pensa quanta coisa mudou pra cá, certo? E o que é? Como que a gente vai falar de fonte, né? Onde nasce um rio? Na fonte, né? Onde é a fonte daquele rio? Onde começa tudo? Onde começa o direito do trabalho? O que é o direito do trabalho? Vamos entender um pouquinho sobre isso? O direito do trabalho, ele é o conjunto de princípios, normas, regras, instituições, atinentes à relação de emprego, a própria relação de trabalho e subordinado também a situações análogas. Já vou voltar nessas situações análogas, tomem nota desse termo. Que visa o quê? O que o direito do trabalho assegurar melhores condições, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Então hoje a gente tem as relações tradicionais, mas nós temos as relações análogas, que é o caso do estagiário, por exemplo. Por que fala dessa forma, né? Nós temos aquelas relações que é diferente da relação de trabalho, empregado doméstico, tantas outras que elas são análogas à relação de trabalho propriamente dita. E o que nós temos hoje de fontes do direito? Nós temos as fontes formais e as fontes materiais. As fontes formais já é a época jurídica, a parte jurídica que nós temos os acordos coletivos, os costumes, os regulamentos, as leis, a nossa Constituição Federal, as medidas provisórias, os decretos, tudo aquilo que envolve o nosso arcabouço da parte jurídica. Mas nós temos também as fontes materiais, que é o que eu chamo de fase pré-jurídica, tá? São os fatores sociais, econômicos que influenciaram a criação da norma. Então vamos lá na época da Revolução Industrial, né? Quando a gente tinha condições terríveis de trabalho, praticamente trabalho escravo, trabalho noturno, multas altíssimas para o colaborador, castigos, era terrível a condição de trabalho. A própria igreja é uma fonte material, porque ela era contra a forma como se tratava o colaborador naquela época. Então começa a nascer movimentos, legislações esparsas, a consolidação dessas legislações num único código, começa a criar a greve, os movimentos de greve, os movimentos de sindicatos. Olha como toda a nossa história também formam fontes de direitos que hoje são respeitadas e levadas em consideração na análise do nosso cenário geral. Então, é por aí que a gente vai estudar um pouquinho. A gente vai trazer um pouquinho dessa consolidação que acabou alterando. Gente, para quem que vale? Ela não se aplica para os contratos extintos antes de 11 de novembro de 2017, certo? E isso acho que ninguém tem dúvida aqui. Pois bem, a gente sabe que a reforma trabalhista ela vai aplicar para os novos contratos de trabalho a partir de 11 de 2017. O grande dilema se encontra nos contratos de trabalho que estão em vigência. Ou seja, aqueles funcionários que foram admitidos antes da reforma, mas ainda estão com seu contrato em vigência. Já temos uma medida provisória que saiu da nova lei, e lá fala, só um minutinho, ela buscou solucionar essa questão, dizendo a expressão integral. As leis se aplicam de forma integral, integralmente, tá? Sendo a regra favorável ou desfavorável para os contratos em vigência. Eu, Daniele, eu acho que isso ainda vai ser muito discutido pelo TST, ainda é matéria de análise, eu tenho uma outra visão disso. Acredito sim que a norma menos favorável, aquela que vai de encontro ao direito adquirido daquele colaborador, que ele já tem, ele já possui, eu acredito que não vai poder ser aplicado. Então vamos aguardar para ver, porque ainda é um cenário que está muito recente e vai ser bastante discutido.
Mas na dúvida, na orientação mais preventiva, eu costumo dizer que a norma, o direito adquirido e a norma que é menos favorável daquilo que já acontece no trabalho, eu não alteraria, tá? Somente para a norma mais benéfica, mantendo esses princípios que sempre regeram o direito do trabalho. Vamos ver como o TST vai se posicionar daqui para frente nos casos práticos, né, nos processos judiciais. Bom, até aí tudo certo? Vamos falar das mudanças em si. Hoje a CLT ela traz mais ou menos aproximadamente umas 100 mudanças, 100 alterações. Calma, gente, não vou falar disso tudo aqui, tá? A organização do evento disse que tem um oficial de justiça ali no fundo da porta e se eu falar muito e passar o tempo, ele vai me tirar da questão física. Então eu vou pegar leve, tá bom? Ainda mais a palestra antes do almoço, não vou falar das 100 alterações da justiça do trabalho. Mas eu vou falar daquelas que aplicam mais ao dia a dia da rotina do provedor, que tem mais a ver com o que vocês façam dentro da empresa, tá bom? A reforma trabalhista, ela traz trabalhador hipersuficiente. O que é isso? É aquele colaborador da sua empresa que tem, não posso vir para cá, que tem nível superior e que possui o salário mensal igual superior 2 vezes o maior benefício do INSS, aproximadamente acima de R$11.000. Nesse caso, esse trabalhador fala que tem equivalência técnica, ele não tem vulnerabilidade propriamente dita. Então a negociação ela pode ser individual, ela prevalece a negociação com esse colaborador acima da lei ou dos instrumentos coletivos, acordo coletiva. Chamada vulnerabilidade frente ao empregador. E nesse caso também, fala-se que o contrato de trabalho, os conflitos inerentes desse contrato de trabalho pode ser resolvido por meio de arbitragem. Todo mundo sabe o que é arbitragem? Forma alternativa de resolução de conflitos, muito aplicado hoje em dia nos contratos da esfera civil. Então, pois bem, esse trabalhador, face à ausência de vulnerabilidade frente ao técnico, a pós-graduação, salário elevado, ele pode resolver diretamente com o empregador, ok? Gente, isso é o ponto que mais traz discordância, confusão em relação à reforma trabalhista, que é o fortalecimento da negociação sindical. É uma inversão lógica, né, dos valores praticados pela CLT até agora. Aqui fala que o negociado prevalece sobre o legislado, em muitos casos. Eu concordo também, eu fico assustada quando eu vejo isso. Por isso as boas práticas de gestão, e nós não podemos esquecer nesse caso aqui, que nós temos uma coisinha no alto da pirâmide do ordenamento jurídico chamada Constituição Federal. E lá na Constituição Federal nós temos direitos inegociáveis e que não podemos abrir mão, o trabalhador não pode abrir mão. Então nós temos que observar esse momento, tá? De certa forma, isso traz uma flexibilização do contrato de trabalho que é muito importante. A CLT, nesse ponto também, aboliu a chamada ultratividade, que era o quê? Lembra quando tinha convenção ou acordo coletivo que vale por 2 anos e não foi prorrogado, não teve uma nova tratativa, então continuava valendo aquele acordo anterior? Pois bem, agora não vale mais. Tem que ficar atento ao sindicato. Se não for uma nova convenção ou acordo coletivo, vai passar a valer as regras normais e não aquele acordo antigo que venceu. Tá certo, gente? Olha, se quiserem interromper, perguntar, falar casos práticos, não quero ver ninguém em meditação profunda, tá? Vamos fazer um papo, uma troca de experiência. Então, por favor, contribuam também. Se tiverem dúvidas de algum termo, também, por favor, pode apontar e já fazer a pergunta. Então, isso eu achei muito positivo da reforma. Esse ponto eu gosto muito, tá? Que foi a criação da instituição do acordo extrajudicial. O empregador e o colaborador entravam num acordo para rescisão do contrato de trabalho
não era possível fazer isso pela Justiça do Trabalho. Na advocacia acontecia muita simulação das causas processuais para fazer o acordo na audiência preliminar. Então, as partes faziam a tratativa, mesmo assim ajuizava a própria ação e fazia o acordo lá na audiência preliminar. Porque somente, às vezes, afinal, ali o termo, fazer a rescisão, gerar um cenário muito instável. Com um acordo homologado pela Justiça, inibe com que aquele colaborador entre novamente pedindo aquelas mesmas questões de mérito daquele processo já transitado em julgado. Então, se fazia dessa forma. Foi muito boa a criação desse acordo extrajudicial, que tem que ser homologado, precisa da intervenção do advogado, mas hoje, nas rescisões, principalmente sem justa causa, pode haver a negociação, tá, da indenização de 40% do FGTS, que pode ser reduzido para 20%. O aviso prévio também pode ser reduzido para 15 dias, e o empregado poderá sacar 80% do FGTS, tá? Em detrimento, claro, do seguro-desemprego. Antes não havia essa possibilidade, tá, de mexer no tal do FIGET. Então todo mundo, vamos deixar de pensar que é só FIGET, eu paguei, recebi, parece que gira em torno disso. Não, vai além na própria cultura de organização e gestão da empresa, tá? Como estratégia mesmo de negócio. Então, as formas clássicas de rescisão do contrato de trabalho, né? Aqui está dizendo que não exige mais, a reforma estabeleceu que não se exige mais a homologação da rescisão do contrato dos empregados com mais de 1 ano de casa. Antes tudo tinha que acabar lá no sindicato com a homologação, certo? Hoje não precisa mais. O colaborador que tem mais 1 ano de casa, isso não tira o direito do prazo, do pagamento das verbas rescisórias, do acerto comum, nada mudou, continua igual. Só não precisa mais fazer a homologação, tá lá, faz dentro de casa mesmo, não precisa bater na porta do sindicato, certo? Tudo isso aí valendo do dia 11 para cá, de novembro. 11 de novembro para cá. Prevalece ainda... Eu disse lá no começo, que agora vai ser a grande discussão. O contrato que acabou, o seu colaborador que saiu da sua empresa antes do dia 11 de novembro, não se aplica. A gente sabe que não se aplica. O seu colaborador que entrou na sua empresa a partir do dia 11 de novembro, a gente sabe que aplica. Agora o problema é aquele colaborador que entrou antes de 11 de novembro, mas ele está saindo hoje, vamos supor. Ele está saindo hoje? Esse que eu quero saber. Tá, sim, claro, se aplica. O problema é o que está em vigência. Olha, o que está em vigência, ele sempre tirou férias, eu vou falar das férias aqui. Ele sempre tirou as férias no período, fracionou em 2 períodos, que antes era assim, e vendeu 1/3 das férias, teve o abono. Só que hoje a CLT fala que pode ter 3 períodos, depois eu vou especificar certinho. Esse cara que o ano passado tirou em 2 períodos, esse ano ele pode tirar em 3 períodos? Essa é a discussão do contrato de trabalho que está em vigência. Porque o que decide hoje, ele vai pegar a nova regra e você vai poder fazer esse acordo que eu te falei, extrajudicial. Mas e o contrato que está em vigência? O decreto 808, como eu disse lá no começo, falou que vai... Eu discussão do TST. E para mim, pessoalmente, eu não concordo. Eu acredito que o direito de a gente ainda vai acompanhar, tá bom? Vai ter motivo de conversa aqui de muitos encontros. Gritem também. Danos morais, né? A Justiça do Trabalho passou a fazer a previsão dos danos morais. Como fica? Hoje fica vinculado ao teto máximo do benefício do INSS de 3 a 50 vezes a estipulação dos danos morais decorrentes em questões do trabalho, da relação dependendo da gravidade do dano. Por reincidente, esse dano moral pode vir a ser o dobro. Fala, ó, tomem nota disso. A reincidência pode ser o valor da indenização ser dobrado.
econômico, gente, porque às vezes esse colaborador é registrado no CNPJ, essa atividade também para o outro CNPJ, vai o advogado lá bate na porta da sua empresa de estimação e fala, olha, são dois contábeis separados. Então vamos ver agora o conceito de grupo econômico. Uma ou mais empresas que estiverem sob a direção, controle ou administração. Mas a mesma quantidade de sócios nos contratos sociais não configura econômico. Precisa comprovar uma efetiva comunhão de interesses. Certo? Então, o que muda agora é a questão. Essa eu gosto muito, porque eu já vi isso acontecer muito e, olha, é um desrespeito mesmo com o empresário e com a empresa que a gente trabalha. A permanência do empregado na empresa para atender interesses pessoais. O empregador estava lá na empresa, era computado como jornada de trabalho, certo? Muitas vezes a pessoa fica lá esperando, tá chovendo, eu vou esperar a chuva passar, eu não tenho aula de pilates, 7 horas da noite, eu saio até o horário da minha aula, a condução passa, eu vou tirar um pouquinho do computador, eu vou com né, de questão material, jornada excelente, horas extras, ou a compensação de horas, por onde eles tiraram ali práticas religiosas, vou meditar no meio do trabalho, pode meditar, mas como jornada, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de uniformes, troca de, se não for, claro, da empresa, mas troca de roupa, vou pôr a minha roupa da academia e vou trabalhar, enfim, tudo isso hoje já está computado que não vale mais como jornada de trabalho, tá certo? Essa eu acho que foi uma excelente alteração. Aqui, o que acontece com os sócios da empresa? Quando um sócio desse as ações que virem nesse período, ele vai responder diariamente. Quando vem daquele sócio atual, não foi insuficiente. Primeiro esgota o sócio atual para depois abarcar o sócio que saiu. Não é solidário, não é conjunto, é um até o prazo máximo de 2 anos após reservada essa alteração do contrato social. Então o sócio que sair da empresa ainda fica com esse ônus, tá, gente? Precisa tomar cuidado. Alguém que já foi multado pelo Ministério do Trabalho, já bateram lá na porta por algum processo errado, por não ter registrado um colaborador. Gente, não estou gravando, tá? O Ministério do Trabalho também não está com painel, tá? Tá gravando. Tá gravando. Tá, então, vamos essa pergunta para lá. Vamos para lá. Aumentaram, tá? Hoje as multas estão mais severas após a reforma. Porque um colaborador não registrado era de salário mínimo e para as outras infrações meio salário mínimo. R$3.000 só para empresas, as microempresas que fica no limite de R$800. E para as outras infrações que não essa questão do registro, o valor da multa agora é de R$600. Então a gente vê que as multas ficaram mais severas, mais elevadas. Acredito que vamos ter intensificação nas fiscalizações, portanto as boas repito, práticas de gestão devem ser observadas, tá? Quando as empresas mudam o dono, fazem a sucessão, as responsabilidades daqueles contratos de trabalho vão ser também repassadas para o sucessor empresarial, tá? Então isso não resta dúvida, mudou o dono, as responsabilidades passa para o próximo da cadeia. A gente já falou. Vamos lá. O que muda nas férias? Antigamente
está em 2 períodos de férias, né? Período, desculpem. E também vendeu o abono por abono, 1/3 do seu período pecúnio. Agora, do que é negociável e do que não é, do que o acordo entre as partes sobrepõe à lei. E está previsto na Constituição que a gente não pode alterar. Então, eu vou aproveitar e vou colocar uma exemplo. Não tem como tirar isso. Não pode deixar de ter férias o período remunerado de 30 dias. Mas eu posso flexibilizar o período. Estão vendo agora o que eu... Ai, desculpa. Ouvindo agora? Estão vendo agora o que eu posso flexibilizar por acordo entre as partes? Então, eu vou fazer sempre esse comparativo, tá? Hoje pode ser tirado em 6 períodos, o maior período deve ser por 14 dias consecutivos e o menor não pode ser menos que 5 dias, tá certo? Ah, e também não pode começar o período anterior a um feriado ou a uma semana, tá bom? Lembrando aí, se eu esquecer, porque é bastante coisa. Descanso para amamentação. Gente, esses dias eu fico em Brasília, né, lá na Brint. Eu sou do Paraná, mas eu fico em Brasília e eu vi mulheres empresárias que tem a doutora Janete Vargas, do Laboratório Sabin. E desculpa até falar que eu acho ela um fantástico exemplo de liderança. Nossa, 20 minutos? Parar de contar a história então, né? Vamos falar do que interessa. E só um pouquinho para vocês terem uma ideia, o Laboratório Sabin ele ganha prêmios sobre a melhor empresa para se trabalhar. E por que ele tem tanto de trabalhar lá? Um dos fatores que eu achei fantástico, que as mulheres que ganham saem para licença maternidade. Depois que voltam a trabalhar durante um ano, elas ganham elas pagarem para mãe, para tia, para vizinha, para o parente cuidarem, porque não pagam uma babá, por óbvio, mas para cuidarem dos seus filhos, para mostrar para a sogra, para mostrar para fazer estrangeiros, por favor. Por um ano, elas ficam para trabalharem em paz. Olha que visão de questão. Olha como esse colaborador vai vestir a camisa da sua empresa. Como vai olhar diferente para a sua empresa. O resultado vai ser diferente dessa mulher, que não vai sair de casa preocupada, por favor, ou quem vai deixar o bebê dela, quer que ele esteja grandinho, pronto para ir para uma creche. Eu achei isso fantástico. Eu só quis compartilhar mesmo. Mas para a amamentação, antes falava, meia hora, cada período de trabalho, hoje suprimir isso, tá, gente? É uma coisa interessante, tem mais a regra. Aí eu falo para usarem do bom senso, né? Colocar no lugar nesse momento, evitar abusos também, porque a regra precisa existir, senão os abusos acontecem. Uniforme, padronização. Hoje com a reforma, o empregador definiu o padrão de uniforme, mas a higienização obrigatória de responsabilidade do trabalhador, exceto nos casos em que tiver que usar material específico, coisa mais de limpeza, mais específica de lavagem. Eu falo isso porque antes a gente tinha questões na Justiça do Trabalho que colocava tudo a cargo dos trabalhadores, estava bem complicado, então eu acho que tem que melhorar. Hoje também é uma Justiça do Trabalho, tem obrigatoriedade nas entrevistas a interna ela vai representar os trabalhadores dentro da própria organização, dentro da empresa, no setor administrativo, frente ao RH, nas questões internas mesmo. Então, a CIPA, aquela comissão de internos, também não substitui o sindicato, mas é uma obrigatoriedade agora para as empresas com mais de 200 colaboradores, tá? Ah, esse eu gosto muito. Horas em itinere, tomem nota. É aquele deslocamento casa, trabalho, casa. Isso é muito importante no interior. Durante o tempo a gente não vê essa necessidade. Vou dar um exemplo bem remoto, mas que aí nós temos o trabalho
tem muita região hoje que não faz transporte público. Então, que precisava o empregador fornecer um meio de transporte para locomoção, porque naquela situação não existiu transporte público. Então, aquele tempo desprendido do trabalho era computado como jornada de trabalho. Vocês já ouviram falar disso? Já, né? Hoje acontece no grande centro, não vamos falar aqui os boias-frias, mas naquela parte que não tem o transporte público. Se o caminho for híbrido, até uma parte que tiver o transporte público e outra parte não tiver, também se faz o horário híbrido, tá bom? Não será mais computado depois da reforma, na jornada de trabalho, tempo de deslocamento, tá bom? Antigamente, até dentro da empresa, tem empresas grandes, que se você demorar com 10 minutos para chegar da portaria até o local de trabalho, também computava como horas e agora não mais. Não, porque o tempo está curto. Intervalo do repouso e alimentação entre a jornada que chamam, né? Antes era de 1 hora até 2 horas, a não concessão ou a supressão de um pedaço previa o pagamento do horário integral. Trabalhista, a gente pode... outro exemplo aqui, ó, Constituição Federal. Eu posso intervalo por acordo entre o empregador e o colaborador, não tem mais intervalo? Não, eu não posso, porque é uma uma Constituição, mas eu posso flexibilizar, porque hoje posso diminuir esse horário de descanso entre as jornadas, o colaborador sair mais cedo, se for acordado, tá certo? O pagamento dessa supressão, se por um acaso for trabalhar um pouquinho mais, é só do horário que suprimiu, não é mais na totalidade, sim, todo o valor da remuneração da hora. Compreendido, ok? Opa. Como está o tempo? Declaração salarial. Olha, salarial, tá? Antes falava de idade, na minha realidade. Hoje fala de o paradigma, os colaboradores têm que estar dentro do estabelecimento empresarial. Antes falava também de 2 anos de diferença na mesma função. Hoje, além dos 2 anos na mesma função, precisa ter 4 anos dentro da empresa. A contratação de colaboradores pode ter de 4 anos. Não só, hoje não leva mais só em consideração a função, mas da administração da empresa. Não prevalecerá quando tiver o pessoal organizado por quadro de carreira, plano de cargos e salários, tá? E dispensa qualquer outro. Então, isso é na questão da equiparação salarial. Com a mesma capacidade técnica, continua. Gratificação de função no cargo de confiança. Antes da reforma, tem um cargo de confiança, não tem um adicional lá que é para o gerente, para o cargo de confiança. Antes da reforma, passar 10 anos naquele cargo, aquilo incorporava no salário, com todos os reflexos, 13º, férias, PDS, hoje é assegurado que não vá o pagamento o direito da manutenção do pagamento da gratificação correspondente não para o empregador, não integra mais no salário. Tá? Tirou a função de confiança do seu empregado, acabou também essa bonificação, esse adicional. Entenderam? Tem mais aquele prazo de 10 anos para incorporar no salário. Essa daí é hein? Que seja, porque estão perdendo a OAB e agora refletiu até aqui, ó, na Justiça do Trabalho. Perdeu a carteira, perdeu a habilitação profissional, inclusive a falta de requisitos inerentes à profissão. É de se entender.
perdeu o profissional, perdeu a OAB, perdeu o CRM, perdeu o CREA, mas a habilitação é um ensejador hoje de justa causa, tá bom? Ficou alguma dúvida? Por advogado, falamos no começo, eu acho que essa foi uma das mudanças mais modelo de contratação, trouxe uma novidade também. Não está em forma trabalhista, qual é os padrões de contratação? Regime integral para mensais, regime parcial, fazer a hora extra, e o regime temporário, por um determinado período dentro da especificidade da empresa. Fábrica de ovo de Páscoa, vai chegando essa época, vai contratar mais funcionários porque vai especificar a fabricação. Loja de Natal, vai chegando o período de fim de ano, vai contratar aqueles funcionários temporários porque vai aumentar as vendas só naquele período. Hoje nós temos novas formas de trabalho, principalmente o trabalho home office, né? Ficou agora formalizado. Então, o regime de terceirização, tá? A gente tem para olhar a nova trabalhista, o decreto que mudou e a nova terceirização. Hoje a gente pode terceirizar qualquer atividade da empresa. A atividade final, inclusive, pode ser terceirizada, não só mais a atividade meio. Mas tenham cuidado, a terceirização ela precisa social na sua finalidade, aquela atividade para a qual está sendo contratada. Por quê, gente? A pejotização. Não é pejotização. Tá joia? A pejotização é aquele profissional que se esconde através, né, de uma forma de contratação por CNPJ, mas que ele tem subordinação, ele tem assiduidade, e isso não pode. A terceirização ela é diferente, ela contrata uma empresa que vai terceirizar os colaboradores para aquela atividade específica. Essa empresa ela tem que ter essa destinação específica. Colaboradores que foram demitidos da empresa pelo prazo de 18 meses não podem estar previsto nesse contrato de terceirização, nem nos últimos 18 meses, tá bom? Em relação aos direitos, quem vem terceirizado para a minha empresa tem os mesmos direitos dos meus colaboradores em relação à alimentação, transporte. Se for mais de 20 colaboradores dessa empresa terceirizada, eu posso, ou seja, eu dou o local para alimentação dentro da minha empresa. Eu posso fazer isso fora, desde que seja com as mesmas condições. Conseguiram entender? Aqui fala tudo isso que a gente acabou de falar, ó. A diferença, se quiserem tomar nota, da terceirização e da pejotização, né? Que a pessoa para aquele fim, é caracterização de fraude e também vai reconhecer o vínculo trabalhista. Regime parcial, o salário vai ser proporcional à sua jornada. Lembra que eu falei lá de 25 horas? Agora pode ser, agora é de 30 horas, 5 horas extras ou de 26 horas, podendo fazer 6 horas no período, tá? Contratação em regime de produtividade. Gente, veja essa novidade, não tem muita especificação e eu acho que vai ser alvo de muito ataque na justiça. Vamos ver como o TST vai falar disso aqui ainda. Eu acho que não se sustenta, tá? Contratado e só vai receber pela sua produtividade. O trabalho e informação para falar disso Prevê agora aquele caso. Opa, desculpa, gente. Aquele caso da
contratação por um determinado período. Eu vou te contratar eu tenho uma missão agora para os próximos 2 meses, aí você fica um tempo sem trabalhar, daqui a pouco eu tenho uma missão para mais 3 meses, isso é uma possibilidade agora na Justiça do Trabalho. Na Itália, por exemplo, em Portugal, existe esse tipo de contratação, só que eles... trabalho. Aqui não se falou nada, tá? Depois de um ano, não der um trabalho para aquela pessoa, uma atividade, uma missão para aquela pessoa, ele ficou um ano parado, rescinde o contrato de trabalho. Existe essa trabalho autônomo, né? Eu sou meu próprio patrão, não pode ter subordinação, ele não pode ter exclusividade, né? Pode ter outros contratantes, outros empregadores, inclusive ele pode ter, se não desconfigura e descaracteriza totalmente esse trabalho. O home office eu adorei, tá, gente? Eu acho que foi uma inovação, precisava, estruturas tão grandes, eu trabalhei, os projetistas, fazer um projeto de cabeamento, era gerente, você já ficava não ocupava lugar, a produtividade era rápida, só iam lá para receber as missões, era muito bom. Eu gostei muito da formalização dessa parte do trabalho. E essa nova geraçãozinha aí também, que é muito home office, né? Não se confunde com trabalhador externo, tá? E o fato dele comparecer esporadicamente, de quando em quando na empresa, para receber a tarefa, para receber um treinamento, também não descaracteriza o home office, ok? O empregador, ele tem liberalidade de desconstituir esse modelo a qualquer momento, avisando e notificando o empregador 15 dias de antecedência. Tá? Tem muito também, que são a natureza das verbas salariais. Antes, né, tudo a gente ficava com medo de fazer, porque uma viagem vai integrar no salário. Por que eu integrar no salário? Porque aqui reflete férias, horas extras, 13º e etc. Hoje ficou lá, enfim, que as gratificações e as gorjetas não têm mais a natureza salarial. Ajuda de custo, verbas de representação a cartão corporativo, para me alinhar, para me representar na empresa, fazer alguma compra, prêmios, auxílio alimentação, diárias para viagem, assistência prestada por serviço médico ou odontológico. Não tem mais natureza salarial, não engloba. Tá bom, tô terminando. Antes a hora extra, até 2 diárias, era praticado com adicional de 20% a 50%. E mudou esse 50%. A compensação da jornada tinha só por decisões, né, súmulas, as OJs também, que muita coisa vai ter que ser vista. Hoje a gente tem o trabalho 12,36. Mais na sua jornada, você pode compensar depois por um período essa hora a mais que você trabalhou. Então, ficou muito bem estabelecido, assim também com compensação por banco de horas. Diferente, tá? Compensação de jornada e o banco. Pactuação pela negociação coletiva, né, acordo coletivo, mas agora você pode pactuar diretamente com o colaborador, desde que você tenha essas horas no prazo de 6 meses. Essa colaboração do banco de horas também. Isso na convenção. Isso na convenção coletiva. Também. É igual também a parte do pagamento do sindicato. Não é mais obrigatório, é facultativo. Se tiver previsto, não tem que pagar. Aqui a jornada 36, acabei de falar para vocês, né? Apenas com negociação.
A contribuição sindical eu acabei de falar, não existe mais a obrigatoriedade, até mesmo é bom fazer declaração, tá, gente? Uma declaração anual aí dos colaboradores. Olha, eu aceito a contribuição sindical ou eu facultativamente recuso e não quero mais fazer a contribuição sindical. É bom vocês aplicarem uma declaração aí de vocês. Tem que ser expressamente. Sobre aviso, é aquele tempo que fica à disposição do empregador. Tá? Aqui eu trago a súmula que o uso de instrumentos de informática, telefone, WhatsApp, qualquer mecanismo de controle, só ele portar e não de fato estar exercendo a atividade, não considero sobreaviso. Então, o adicional do sobreaviso é 1/3 do salário por cada hora, com limitação de 24 horas seguidas. Eu acabei de falar que a média não tem direito ao adicional noturno, intervalo intra-jornada. Aqueles adicionais só se de fato ele estiver trabalhando. Então, se ele trabalhar, vai fazer parte do adicional noturno, hora extra, intervalo intra-jornada. A disposição não terá direito a, tá? Bom, vocês têm perguntado muita periculosidade. A NR16, a NR10, eu pago, eu não pago, a periculosidade. Olha, eu tenho aqui porque ele está próximo à energia, mas não mexe com a energia. Decisões que condenaram o jogador à periculosidade. No cenário mais preventivo, ele está equiparado, ele está próximo, ele corre o risco, está sujeito. O cenário mais preventivo seria ainda optar pelo pagamento da periculosidade. Locação de veículo, pergunta que sempre cai para mim lá na frente também. Esse modelo de locação de veículo, o provedor gosta muito. Ele chega a arrepiar. Cuidado para caracterizar a fraude à legislação trabalhista. Tem algumas decisões que o empregador está transferindo a frota, a responsabilidade do negócio para terceiro. Tá? Colocando esse pagamento como verba trabalhista. Então eu vejo que esse modelo de locação muitas grandes operações fazem isso, mas é um terreno bem perigoso. Tomar cuidado, amarrar bem num contrato, costurar bem num contrato, fazer a casa preventiva certinho se for adotar esse modelo de negócio. Mesmo assim, frente às decisões hoje dos tribunais, tá? Essas eram as informações mais importantes. Eram as boas práticas de gestão. Esse é o sucesso da operação. Eu gosto muito da reforma do trabalho. O colaborador vai pensar 2 vezes antes de ingressar com uma ação trabalhista, porque ele paga também se ele precisar de uma fé. Nós vamos abarrotar o judiciário com demandas aí sem fundamento, sem subsídio nenhum, mas as boas práticas devem ser consideradas, não por causa das fiscalizações, mas por causa do movimento como estratégia de negócio, da cultura organizacional, da generosidade que tem que ter a própria empresa de vocês. Então, era isso que eu queria falar hoje. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição.